Sejam todos bem-vindos à reunião almoço online da SIC Caxias. Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, agradecemos quem já está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. E a realização deste grande evento só é possível graças ao patrocínio e parcerias de grandes empresas. Assim como nós, eles acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões relevantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, nosso agradecimento todo especial a Florense, Grupo RBS, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo e Randon. Ainda contamos com o apoio da Emercor, Fortaleza e a FIT Locações de Materiais para Eventos. A todos, uma ótima reunião almoço. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Hoje, nossa convidada é a economista-chefe da FEComércio, Patrícia Falera. Agradecemos sua presença, Patrícia. Aproveitamos para agradecer à FEComércio, aos sindicatos que nos auxiliaram para que pudéssemos ter a presença da economista Patrícia nesta reunião almoço, que são eles: Sindigêneros, Sindilojas, Simpré e Cirecom. A vocês, o nosso muito obrigado. Antes de entrarmos no tema da reunião almoço, embora o que vou falar também tenha ligação com a palestra da Patrícia, quero mencionar os resultados do desempenho da economia de Caxias do Sul que foram divulgados ontem. Os indicadores divulgados pela SIC e CDL são um retrato do momento que vivemos e dos reflexos da pandemia sobre o desempenho da atividade econômica local, já que passamos praticamente todo o semestre dentro desta crise do coronavírus. A boa notícia é que já são consistentes os sinais de uma recuperação gradual, fazendo com que nossa expectativa seja positiva em relação à superação das dificuldades impostas pela pandemia. Obviamente, teremos ainda alguns desafios importantes até o fim de 2020, a começar pela recuperação dos postos de trabalho que foram perdidos nos últimos meses. Só em junho foram aproximadamente 600 pessoas a menos, número que pode crescer à medida em que terminar os efeitos da medida provisória 936 de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornal e salário. Esperamos que não. E outro desafio que teremos pela frente será o de melhorar o desempenho da balança comercial caxiense. As exportações acumularam uma queda de 33% de janeiro a julho deste ano, preocupando, de certa forma, a indústria que opera no mercado externo. Estamos exportando a metade do que já exportamos no passado. Este é, portanto, o lado do desemprego, um dos indicadores mais desafiantes do ponto de vista da competitividade de Caxias do Sul e região. Pois bem, dito isto, voltamos ao tema da reunião almoço de hoje, que é o tempo de incerteza, panorama econômico 2020. A respeito desse aspecto, de ser o tempo da incerteza, sem dúvida, surgem muitas reflexões e um número maior de questionamentos. Acredito que a Patrícia Palermo poderá trazer luzes a muitas dessas questões e indicar quais as tendências possíveis de cenários. A aceleração dos processos de transformação digital e a velocidade com que o uso da tecnologia foram se incorporando no dia a dia das pessoas, dizem que estamos fazendo 5 anos em 5 meses. Nos colocaram diante de um grande dilema, o de que esta sociedade na qual estamos inseridos vive em 2020 uma dicotomia entre o mundo digital e o mundo analógico. Ao mesmo tempo em que o digital abre uma janela de oportunidades e muitos negócios disruptivos estão aí para provar isso, por outro lado, o avanço da tecnologia se configura em um gigantesco desafio para aquelas pessoas, empresas, negócios, que têm dificuldades em acompanhar o ritmo das transformações e se adaptar a este novo tempo.
Aos olhos de gerações mais jovens, sejam empresários ou não, essa aceleração e o imediatismo vêm em bom momento, mas não podemos esquecer de parcela relevante de empresas que ainda não estão preparadas para a influência das novas tecnologias. Volto à questão que aborda a dicotomia entre o desenvolvimento ecológico e o mundo analógico, considerando até mesmo que nem todas as pessoas têm acesso a tantas novidades, e nos perguntamos se o ser humano está ganhando ou perdendo com essas novas tecnologias. O mundo é incerto e fica cada vez mais difícil saber como competir em um cenário formado por negócios digitais que muitas vezes não respeitam as regras do mercado atual. Internet das coisas, inteligência artificial, realidade virtual, são evoluções do mercado digital que terão impacto nas empresas. Importante que essas tecnologias sejam usadas para o bem, dentro de regras claras e justas, para todos os tipos de empresas, estejam elas adaptadas a este novo mundo ou ainda em fase de adaptação. Muito obrigado e passo a palavra à nossa convidada, Patrícia Palermo. É contigo, Patrícia. É uma alegria estar aqui hoje, né? Não é segredo para ninguém o quanto eu gosto de Caxias, o tamanho da minha admiração por essa terra de gente trabalhadora, de gente inovadora, de gente desbravadora. E eu agradeço ao meu amigo Gasparim por essa oportunidade de estar tendo essa conversa, né, sobre economia num momento tão ímpar da nossa história. Eu agradeço também, né, a todos os sindicatos da região de Caxias que oportunizaram essa minha vinda aqui, e em nome do presidente da FEComércio, eu cumprimento a todos que nos assistem agora. A minha ideia nos próximos 30 minutos, né, é compartilhar com todos vocês informações e percepções que nós, lá na assessoria econômica da FEComércio, temos sobre o cenário econômico atual. A ideia é a gente tratar aqui dos custos das nossas escolhas, né? Escolhas que nós fizemos nos últimos tempos, escolhas que a gente ainda vai fazer num futuro próximo e que certamente vão ter repercussões sobre o nosso futuro. Eu espero que esses próximos 30, 40 minutos sejam agradáveis para todos e que todos, depois dessa nossa conversa aqui, consigam levar para suas casas, para os seus negócios, reflexões sobre esse momento tão, como eu disse antes, né, ímpar da nossa história, e que a gente consiga, juntos, construir saídas melhores para essa situação que nós vivemos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela com vocês e eu vou convidar todos a tentar visitar na sua memória um tempo que parece distante, mas que não está tão longe assim, que é o início do ano de 2020. 2020 começou sendo um ano que prometia muitas coisas boas, né? Grande parte das incertezas que nos acompanharam ao longo do ano de 2019 estavam começando a se dissipar, né? Existia uma expectativa de pacificação nas relações entre os Estados Unidos e a China, o Brexit lá na Europa tinha se resolvido de uma maneira bastante calma, vamos dizer assim. Os próprios protestos que tomaram ruas de vários países aqui da América Latina também tinham se acalmado, e na perspectiva brasileira, 2020 era o ano do agora vai. A gente tinha feito em 2019 uma reforma estrutural que ajustava as contas públicas brasileiras, ou pelo menos ajudava bastante nesse ajuste das contas públicas, e 2020 contava na sua agenda aí com outras reformas que também seriam extremamente relevantes. Então, 2020 começou muito animado, né? Se você conversava com as pessoas, todo mundo dizia que 2020 era um ano em que as coisas iriam acontecer, né?
Mas, de repente, e não mais que de repente, um inimigo invisível e até então desconhecido apareceu no radar. E eu vou usar aqui as palavras do nosso ministro Paulo Guedes, né? Como algo que veio do nada, como um meteoro, nós fomos atingidos pela crise do coronavírus. E vocês, por favor, me desculpem, eu sou uma economista leve na minha fala aqui, né? E eu costumo dizer que não tem metáfora melhor do que a desenhada aí pelos memes da internet para descrever o que aconteceu com o ano de 2020. Se existiu uma expectativa para 2020, pois bem, a realidade foi outra completamente diferente, né? Nós fomos atropelados por um vírus chamado coronavírus, né? Essa doença que foi a Covid-19, que, obviamente, teve reflexos danosos para a economia do mundo inteiro. Que crise é essa que nós vivemos? Essa crise é uma crise totalmente distinta das outras crises que os governos estavam acostumados a enfrentar, né? Os governos conheciam crises geradas por problemas financeiros, crises decorrentes até de problemas de natureza diplomática, crises geradas por problemas de natureza comercial, de natureza fiscal, mas essa é uma crise sanitária de proporções mundiais, né, em que, basicamente, a gente se defronta com um dos maiores medos que a humanidade tem, né, que é o medo da morte. Nós estamos diante de uma doença em que não se tem, por enquanto, remédio, que não se tem, por enquanto, vacina. Não existe um protocolo universal de como agir quanto a isso. Vários países utilizaram estratégias diferentes para enfrentamento dessa pandemia, mas um número significativo de países usou como estratégia básica os mecanismos de distanciamento social. Eu não vou aqui julgar se essa estratégia foi correta ou não, né? O que eu pretendo fazer aqui é falar sobre as consequências dessa estratégia, né? Qual é o preço que essa estratégia teve. E eu já digo de maneira aqui muito clara, porque basicamente todo mundo já sentiu, né? A percepção mais evidente dos efeitos imediatos dessa estratégia é a imensa crise econômica que o mundo inteiro passa nesse momento. Então, eu acho que todo mundo vai lembrar de uma expressão que a gente começou a ouvir lá no início do mês de março e que se estendeu ali ao longo do mês de abril e assim por diante. Não tinha quem não ouvisse aquela expressão, né? Nós temos que achatar a curva de contágio, né? Que era essa ideia do achatamento da curva de contágio? Basicamente, essa doença, ela tem como característica básica essa capacidade de se espalhar, né? Ela não é uma doença, né, na maior parte dos casos, que fica muito grave, mas como ela atinge um número muito grande de pessoas, um número de pessoas que acabam necessitando de tratamento médico de maneira simultânea é muito maior do que a capacidade que os sistemas de saúde mundo afora têm de atender essas pessoas, né? Então, o achatamento da curva, basicamente, o que era? Era essa ideia, né, de que se não se fizesse nada, se deixasse a vida continuar, o que aconteceria? Aconteceria que nós formaríamos um pico, e esse pico seria muito superior à capacidade de atendimento do sistema de saúde, e essas vidas potencialmente seriam perdidas pelo simplesmente o fato de não se ter a capacidade de atendê-las. Se fizesse medidas de distanciamento social, se diminuísse as aglomerações, nós transformaríamos a curva vermelha numa curva azul. Não é que não se teria perdas, não é que não se teria problemas no sistema de saúde, mas esses problemas seriam mais administráveis. Pois bem, isso foi apresentado à sociedade. Essa é a escolha que se fazia, né, no sentido de ter ou não ter um modelo de distanciamento social praticado na sociedade,
e se mostrava aqui os benefícios que se teria em termos de proteção de vidas. Pois bem, todo benefício muitas vezes tem um custo associado. O que não apareceu na TV é essa segunda parte do gráfico, né? É a parte que mostra o custo de implementação de medidas relacionadas a distanciamento social numa sociedade que precisa das aglomerações para gerar produto, para gerar renda, para manter empregos. Então, como a gente pode ver aqui, né, o custo que se teve de diminuir a curva, né, de achatar a curva, foi basicamente de tornar esse processo de recessão econômica um processo mais profundo e mais longevo também, tá bem? Então, o que eu quero que vocês tenham clareza aqui? Estava muito claro para a maior parte dos economistas que o tempo de ouro de crescimento da economia mundial já havia passado, né? A gente passou aí de 2009 a 2019 no mundo, crescendo a uma média de 3,8% ao ano. Isso é crescimento para dedéu, né? Os países emergentes foram grandes responsáveis por esse crescimento de maneira continuada. Se vocês olharem essa tabela que eu trago aqui, notem que o Brasil é a triste exceção. Nós não conseguimos, né, surfar nessa onda de crescimento do mundo. Muito nos roubou crescimento aquele período ali de 2015, 2016, em que a atividade econômica do Brasil caiu profundamente. Então, já se tinha uma expectativa de que esse ritmo não seria mantido, né? Se diminuiria esse ritmo. Nós, mais uma vez, o Brasil ia no caminho contrário, né? Como ele conseguiu fazer reformas ali em 2019, 2020, 2021 seriam períodos de aceleração. Quando vem a pandemia reverte essa situação brasileira e aprofunda esse processo de desaceleração que já vinha em curso no mundo. E aí, aqueles países que já tinham taxas de crescimento mais baixas vão para o território negativo. Quando a gente pega a perspectiva do FMI, por exemplo, do mês de junho, em que se tem os primeiros dados do que aconteceu na Ásia, na Europa, no primeiro trimestre do ano, né? E já se tem os primeiros dados do impacto dessa crise nas Américas, essa percepção vai à forra, né? Isso fica muito ruim. Para vocês terem uma ideia, ali em junho o FMI previa que o crescimento médio da economia brasileira seria de menos 3%, em média, entre os anos de 2020 e 2021. E o mundo praticamente passaria por um processo de estagnação, o que já representa, né, uma grande recessão, né? Pensando que o mundo sempre tem países que crescem pouco e países emergentes que devem crescer mais até para recuperar esse processo, né, de geração de renda que não tiveram no passado. Essa situação aqui, no entanto, ela se revelou pessimista demais. E por quê? Porque o mundo está dando sinais de resiliência, né? Isto é, a atividade econômica está se recuperando até num ritmo surpreendentemente mais positivo do que se tinha nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje, por exemplo, a perspectiva de mercado aqui no Brasil é que o Brasil termine o ano de 2020 com uma taxa de crescimento, obviamente, negativa, mas de menos 5,5%. Algo bem diferente, por exemplo, do que o FMI previa ali em junho, né? E por que tanta variação, tanta amplitude de expectativas aí em curtos espaços de tempo? Porque, basicamente, nós estamos cercados de muita incerteza diante de uma crise que combina choques muito negativos, né? E que tem consequências futuras que nem todas elas a gente consegue antever nesse momento. Essa crise que a gente vive, né, que teve essa raiz sanitária, ela começa com um choque negativo de oferta.
os governos, né? Aqui no Brasil, os governos municipais e governos estaduais determinam, né? Fazem decretos que proíbem a atividade econômica. Então, da noite para o dia, a atividade econômica para de funcionar no comércio de bens não essenciais, nos serviços não essenciais, a indústria que abastece esses mercados também para, né? Então, quando esse primeiro momento acontece, a gente tem uma trava no processo de produção. O que é a consequência imediata disso? A gente tem um choque de demanda, né? Se a gente não consegue produzir, automaticamente o processo de geração de renda estanca e começa a também se ter perdas de emprego. Quando a gente tem, de um lado, um cenário que ameaça a vida das pessoas, a saúde das pessoas, né? Isso já muda os comportamentos naturalmente. Quando a renda cai e a insegurança começa a crescer, bom, os comportamentos aí sim mudam ainda mais. E a gente tem, nesse momento, um choque de demanda muito significativo. Então, nós temos choques de oferta e choques de demanda acontecendo simultaneamente. E lembrem que quando tudo isso começou, a gente sabia a data de início, mas ninguém sabia a data de fim. Eu gosto de trazer esse gráfico aqui para a gente ter uma noção do impacto econômico que isso teve na economia brasileira, olhando pelo retrovisor. Então, isso aqui não é expectativa, isso aqui a gente viveu de fato, tá? Infelizmente, nós não temos dados, né, que sejam correntes de PIB. Então, a gente usa proxies, né, que são valores, são outras variáveis que fazem essa medida de maneira aproximada. E a gente tem aqui o chamado IBCBR, que é uma proxy do PIB calculada pelo Banco Central. Esse gráfico aqui, ele está mostrando o IBCBR em número índice, isto é, eu não tenho os valores do PIB, eu construí um índice em que um determinado valor eu chamo de 100 e todos eles fazem referência a esse 100 que a gente tem aí como base. Então, no caso aqui, a série começa lá em janeiro de 2003. Então, vamos acompanhar aqui o gráfico, como é que ele funciona, né? Esse aqui é o período de crescimento econômico que a gente viveu de forma continuada, né? Quando, de repente, nós tivemos a nossa crise financeira internacional de 2008, 2009. Esse foi o tombo que nós vivemos naquele período. Nós passamos por um processo de recuperação, a gente foi crescendo. E o que isso aqui é? Isso aqui é o chamado escorregador da Dilma, né? Nesse tempo aqui, a atividade econômica foi deslizando morro abaixo, né? Olha que tamanho de queda que nós tivemos. Até que nós passamos por um processo de recuperação ali a partir do governo Temer. O que aconteceu? Aconteceu aqui a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, eu estou falando ultimamente que ela foi um ensaio geral da pandemia, né? Naquele momento, a gente teve uma pequena demonstração de que é uma economia que se paralisa. Só que naquela vez foram 10 dias, aqui são quase 5 meses, né? Obviamente que em alguns ambientes com maior proporção e outros menos. O que nós temos aqui? Um momento pandêmico, né? A pandemia, ela derrubou o PIB brasileiro e derrubou a atividade econômica brasileira. Aquela voltinha ali, né? Aquele Vzinho que a gente montou lá embaixo, é esse processo de reabertura, né? Quem tem muita responsabilidade naquele processo de reabertura? São Paulo, né? São Paulo é cerca de 40% do PIB brasileiro. Então, quando São Paulo começa a funcionar, a atividade econômica começa a voltar. A grande questão é que trajetória a gente vai assumir daqui para frente. Os economistas no início diziam assim, a nossa recuperação vai ser em V, outros diziam, a nossa recuperação vai ser em U, outros mais dramáticos diziam, nossa recuperação vai ser em L, né? Nós vamos ficar lá presos para sempre nesse negócio. Hoje a gente diz que a nossa recuperação vai ter o comportamento daquela marca da Nike, né? Isto é, a gente vai ter uma recuperação que vai ser em V nesse início, mas depois ela vai ficar mais letárgica aqui. E por quê? Porque ainda a gente está sofrendo a dose dessa morfina
de efeito fiscal dentro da economia, né? Derivada de quê? De que alguns tributos foram postergados, muitas pessoas que perderam o emprego ainda estão ganhando seguro-desemprego, existe a ajuda emergencial. Então, essa recuperação, ela já está em curso, né? Obviamente, mais em alguns setores do que em outros, mas provavelmente ela não vai continuar nessa mesma pegada que ela teve até agora, né? E por quê? Porque basicamente esses efeitos que eu falei para vocês vão ir acabando, vão perdendo a sua força. O que a pandemia fez? Ela trouxe a gente, né, para uma viagem numa máquina do tempo. Hoje, nós estamos, em termos de PIB, produzindo a mesma coisa em nível do que nós produzíamos lá em agosto de 2009, né? E isso, para um país das dimensões que é o nosso, com a renda que o nosso tem, obviamente, é uma grande tragédia, né? Qual é o impacto setorial dessa crise? Essa crise, ela tem dimensões setoriais e dimensões regionais totalmente distintas, certo? Então, vamos dividir a economia em os seus 3 grandes setores produtivos: a agropecuária, a indústria e os serviços. A agropecuária, ela basicamente passou ao largo dessa crise, tá? Nesse momento, as pessoas devem estar respirando assim, ai, que bom, né? Porque, afinal de contas, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Quando eu faço essa pergunta para meus alunos, né? Qual é que é a participação da agropecuária no PIB brasileiro, né? As pessoas dizem números astronômicos, né? Mas a agropecuária no Brasil só responde por 5,2% do PIB brasileiro, né? As pessoas confundem a agropecuária com agronegócio, né? Mas tem que lembrar que sapato faz parte do agronegócio, né? Então, a agropecuária, né, quando a gente olha lá para as nossas lavouras, olha para a carne, assim por diante, ela está bem, né? Houve queda de demanda em termos mundiais? Houve. Houve queda de preços em termos mundiais? Houve. Mas a queda das commodities alimentares foi muito menor do que de outras commodities. E outra, a gente está num país que houve uma grande desvalorização cambial. Então, a renda nesse setor, ela ficou protegida. Diferente do que aconteceu na indústria e nos serviços. A indústria e os serviços, né, elas pagaram uma conta cara dessa crise. Dentro da indústria, alguns segmentos em particular, por exemplo, é a indústria calçadista, né, que aqui no estado teve uma conta gigantesca para ser paga, né, mas a indústria automotiva também está pagando essa conta. A indústria alimentar ficou mais protegida, a indústria do vestuário pagou uma conta cara, e na parte dos serviços, o que a gente enxerga, né? Por exemplo, é impressionante a resiliência do comércio brasileiro, né? Mas dentro dos serviços, quando a gente olha o comércio, existem 2 tipos de comércio, né? Existe o comércio das pequenas lojas e existe o comércio das grandes lojas, dos grandes varejistas. O comércio, ele teve que aprender a vender para um consumidor que estava totalmente avesso a compras nesse momento, que fosse ou por medo de contaminação, ou por incerteza quanto ao futuro, ou por diminuição de renda, de portas fechadas. Se já é difícil vender para um consumidor com esse perfil de portas abertas, como que se vende de portas fechadas, né? Levar negócios para a internet é fácil para quem quer vender curso de como levar negócios para a internet, mas não é fácil organizar um negócio assim da noite para o dia. É difícil fazer isso escalar, né? Ganhar volume. Então, esse processo de aprendizado que está se dando a duras penas, ele está acontecendo, né? E está ajudando a preservar algumas empresas, né? Mas, obviamente, muitas se perderam no meio do caminho. E quem é que é o setor mais afetado, de fato? É o setor dos serviços propriamente ditos, né? Por causa que está na essência dos serviços, basicamente, essa questão da aglomeração. Quando a gente olha, por exemplo, para a questão dos serviços, os serviços, que quando eu falo de serviços
propriamente dito, eu estou falando da parte ligada de transporte de passageiros, eu estou falando de hotéis, eu estou falando de toda a parte essa de educação presencial e assim por diante. Esse foi um dos primeiros, das primeiras atividades a entrar nessa nova rotina aí da pandemia, né, de novos comportamentos de pandemia, e provavelmente vai ser o último a sair. Então, se a indústria e o comércio já começam a respirar de forma um pouco mais aliviada, porque já enxergam que o pior já tenha passado, né? Nos serviços, essa indefinição quanto ao futuro, seja do ponto de vista legal, seja do próprio comportamento das pessoas, ainda persiste, né? E esse cenário novo que se desenha sobre esses setores faz com que os empresários das mais diversas áreas, né, comecem a pensar se essas transformações que estão vindo nesse momento de pandemia, elas são temporárias ou elas são permanentes. Então, há muitas transformações aqui que elas têm caráter quase que unicamente temporário, mas tem outras que elas tendem a permanecer, talvez não na mesma medida que a gente vê hoje, né? Mas que venham a permanecer. Por exemplo, essa reunião que nós fazemos hoje aqui, né? Num passado distante, né? Ou não tão distante assim, seria pouco provável pensar que muitas reuniões do nosso dia a dia pudessem acontecer nesse tipo de formato. Existia uma resistência muito grande das pessoas. A pandemia nos jogou nesse ambiente online, querendo ou não, né? As circunstâncias às vezes não pedem licença para acontecer. E o que aconteceu? Os indivíduos se adaptaram. A questão é que isso tem reflexos econômicos relevantes, né? Quantos escritórios começaram a entender que não precisavam ter as pessoas em seus grupos, na totalidade, presentes naqueles ambientes? Isso tem impacto lá na construção civil, né? A gente não tem, por exemplo, essas lajes comerciais que se tinha antes, talvez não se precise das mesmas medidas. As pessoas ficando mais em casa, talvez os apartamentos não possam ser mais o tamanho como eles vinham sendo, né? Cada vez mais ficou claro que se a gente pode conversar e pode fazer negócio, né, dessa maneira, talvez as viagens de negócio não precisem ocorrer na mesma quantidade de antes. E se isso não é necessário, talvez a rede hoteleira tenha que se reorganizar. Então, isso é um pequeno exemplo de uma mudança de comportamento de organização que começa a impactar em outros negócios. E aí vem uma pergunta que todo mundo precisa se fazer nesse momento, né? No pós-pandemia, né? O meu negócio, o que eu tenho disponível a vender, para oferecer, né? Seja para empresas, seja para consumidores, ele vai ser potencializado ou ele vai estar em risco? Qual é que é a adaptação que eu preciso fazer para permanecer no mercado? E uma pergunta que muitas vezes é a primeira de todas, né? E que muitas vezes quem é o pai da criança evita fazer, né? Será que eu caibo nesse novo cenário que está sendo desenhado? Né? Então, essa é a primeira pergunta e que é definidora das demais. Então, só para a gente ter a título de ilustração aqui, vamos dar uma olhadinha nos números que a gente tem até agora, né? Quando a gente vê a questão relacionada ao varejo, olhem a queda que a gente tem com esse indicador da Cielo aí de varejo ampliado. Quando a gente olha para o varejo ampliado, a gente está incorporando aí também uma série de serviços. Notem que a recuperação, na verdade, é uma despiora, né? Está se tendo hoje ainda uma atividade muito menor do que o mesmo período do ano passado. Se olhar para o caso da indústria de transformação, existe essa recuperação em relação ao mês anterior, mas em relação ao mesmo período do ano passado, também se está em baixa. E essa atividade econômica menor, obviamente, né, acaba tendo seus reflexos no mercado de trabalho. Esse número aqui, ele é um dos números mais tristes, né, da conta da crise do coronavírus sobre a economia brasileira.
Esse número aqui é o número de empregos formais perdidos nesse período. Nós destruímos, e é essa a expressão que os economistas usam, né, a destruição de empregos, nós destruímos nada mais, nada menos que 1.539.490 vagas formais de emprego no Brasil. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais de 130 mil vagas de empregos foram destruídas. Aliás, né, o Rio Grande do Sul foi o estado que teve a maior queda em termos de atividade em relação ao primeiro semestre do ano passado entre os estados brasileiros, né, quando monitorados pelo Banco Central. Então, esse número aqui é um número alarmante e que não tem par na nossa história recente, né? Para a gente ter uma ideia do que isso representa, o que a gente destruiu em 5 meses, basicamente foi 25% a mais do que a gente foi capaz de criar nos anos de 2018 e 2019 somados, né? Então, não tem como não pensar nas cicatrizes que essa crise vai nos deixar, né? Nós vamos ter cicatrizes profundas do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Por quê? Porque a nossa economia, ela vai passar por um processo, e aqui o Gasparini falava anteriormente, né, de digitalização de muitos processos, que basicamente dispensam pessoas. Então, nós demitimos muita gente, né? Essas demissões vão vir acompanhadas de um processo de digitalização da economia, que, por sua vez, necessitam também de menos pessoas. E a pergunta é, como é que se resolve essa inequação, né? Então, isso é um desafio que nós temos daqui para frente. E esse desafio certamente passa pelas reações dos governos. Quando a gente olha a reação que o governo brasileiro teve, né, diante da pandemia, a gente pode dividir em 3 grandes grupos, né? As ações de proteção, de alívio da crise sobre estados e municípios, as ações de alívio da pressão da crise sobre as empresas e sobre as pessoas. Na minha singela opinião, os governos, né, foram bem atendidos, tá? As pessoas, por mais críticas que se possa fazer, né, sobre todo esse processo da ajuda emergencial que a Caixa deu, a forma como deu e assim por diante, nós distribuímos um dinheiro que nós não tínhamos, né, para um universo de pessoas que a gente sequer conhecia. Essa que é a verdade, né? 45 milhões de pessoas aí foram atendidas num universo, num espaço de tempo muito curto, e basicamente a gente pode dizer que as torneiras do Estado brasileiro abriram numa pressão como a gente também não viu recentemente. Quem, na minha opinião, foi menos atendido, né? As empresas, né? Ficou devendo aí na parte das empresas, por mais que houve ações, e ações que foram muito importantes, necessárias, no que se dizia a medidas trabalhistas, algumas medidas tributárias, né? Diga-se de passagem, que muitas delas ficaram na postecipação do pagamento de tributos, que eu, particularmente, acredito que vai ter que virar refis ali pela frente, porque não vai se poder pagar agora, né? Acho que as empresas vão passar agora, nos próximos momentos, por uma ressaca tributária, porque elas vão ter que pagar 2 meses numa mesma data, e não existe recuperação econômica suficiente para dar conta dessa conta. Mas na parte do crédito, por exemplo, especialmente o crédito para as pequenas empresas, parece que estava quase todo mundo morrendo afogado, quando de repente alguém jogou um cilindro de oxigênio. O problema é que o cilindro bateu na cabeça de alguns e ainda matou uns desses, porque foram atingidos, né? Então, essa parte ficou a dever. E qual é o problema, né? Quando empresas morrem, morre a oportunidade de geração de empregos ali na frente. Mas que nem eu disse para vocês, se a gente fizer uma comparação em termos
mundiais, o Brasil não ficou mal, não, em termos de conta, de quanto gastou para a questão da Covid, né? A gente pode discutir a eficiência também desse gasto, né? E isso acho que caberia até, mas gastou e gastou bastante. A conta, ela é variada, né? Tem várias formas de fazer essa conta, mas não seria errado a gente falar em algo em torno de 800 bilhões de reais. Isto é, tudo aquilo que a gente poupou com a reforma da Previdência, né? Ao longo de 10 anos, nós gastamos nesse período, e a conta pode aumentar, porque o ano não acabou, né? E político adora gastar, tá certo? Então, vamos continuar aqui. E qual é a saída para esses nossos problemas, né, enquanto economia brasileira? Na parte das empresas, a gente já falou antes, né? Cada empresa vai ter que olhar para o seu negócio, vai ter que olhar para o seu mercado, ver as adaptações que são necessárias do ponto de vista tecnológico, gerencial, de produto, de pessoas. As pessoas também vão ter que ver se elas se encaixam nesse novo mundo, mas nós, enquanto sociedade, né? Qual é que é a saída para isso? Olha, só tem uma saída. A saída é continuar o caminho das reformas. O problema é que o caminho das reformas não é um caminho simples. E não é um caminho simples a ser perseguido, principalmente depois de perdão da palavra, uma cacetada como se levou esse ano pela pandemia, né? Não é fácil continuar falando em rigidez de gastos, em controle de gastos, quando a gente vê a atividade econômica aí totalmente afundada, né? A lógica da maior parte das pessoas não compreende como é que, num momento, né, de situação econômica como a gente vive hoje, a gente falar em controle de gastos, né? A questão que eu costumo dizer quando eu estou dando aula para meus alunos é a seguinte: eu digo para eles assim, olha, se alguém estivesse sofrendo de uma dor terrível, 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 essa pessoa ela vai precisar de uma ajuda, né? E você pode chegar e dar para ela morfina, né? Se ela tomar morfina num caso de uma dor intensa, aquela morfina vai com certeza ajudar a passar por aquele momento de uma maneira mais tranquila. O problema é que depois de passada essa crise aguda de dor, se essa pessoa continuar tomando a morfina, ela vira um viciado, né? E a gente sabe o que acontece, né? A gente já tomou demais de um remédio quando já não era mais necessário. E a crise veio, né? O que a gente viveu ao longo dos anos de 2015 e 2016, basicamente, foi resultado do excesso daquele medicamento que a gente começou a tomar lá para sair da crise de 2008 e 2009. O problema, né, é que quando a gente é jovem, o corpo tolera certas coisas. À medida que a gente vai ficando mais velho, a nossa tolerância fica menor. Quem passou por uma crise anteontem não é capaz de passar por uma crise do mesmo jeito novamente tão pouco tempo depois. Então, a saída necessariamente vai ser as reformas. A reforma tributária, que é a bola da vez, né? Nós temos aqui, encaminhando, por exemplo, no Congresso Nacional, duas PECs, né? A PEC 110 e a PEC 45. A PEC 45, que é uma PEC que ganha mais corpo, ganha mais força entre os técnicos, principalmente os economistas gostam muito dessa PEC 45, porque ela trata especificamente da tributação sobre o consumo, a tributação que é a tributação mais complicada que a gente tem hoje, né, no país. Esses dias eu recebi um meme maravilhoso, né, que se 2020 tivesse um nome de tão complicado que ele se chamaria ICMS, né? Então, a PEC 45, ela pega e olha todas essas tributações sobre o consumo, em especial o ICMS, e dá uma cara nova para ele, chamando de IVA, né? Ele vai ser o IBS, mas ele vai funcionar de fato como um IVA. E vai reduzir muito a complicação que existe hoje em tributação de PIS, COFINS, o próprio CMS, né? E vai harmonizar a atividade, a tributação no país. Essa PEC 45, no entanto,
ela ganhou uma concorrente agora, né? Que é a CBS, né? Que é a proposta do executivo, né? Que é basicamente uma reforma sobre o PIS e a COFINS. Essa reforma, ela vai na linha, basicamente, do que também a PEC 45 propunha, né? Que é uma grande reestruturação da tributação brasileira, onerando menos os bens e onerando mais os serviços. O problema é que falar sobre isso nesse momento, por mais que se prometa ali no futuro que isso vai ser um ganho, que vai trazer ganhos positivos para a sociedade como um todo, isso enfrenta resistências. Outra questão importante está relacionada à reforma administrativa, né? A reforma administrativa, ela é central na economia brasileira. Por quê? Porque, basicamente, a gente tributa muito no país, porque a gente gasta muito. E uma das coisas que a gente mais gasta no país, uma das coisas é a Previdência, que a gente já deu conta lá no ano passado. Mas a segunda é a forma como a gente organiza o Estado brasileiro nos seus cargos e funções, né? Não faz sentido você começar uma carreira com os valores astronômicos que certas carreiras ganham. Não faz sentido você ter um tempo muito curto entre a sua entrada na carreira e o seu teto. E faz menos sentido ainda você ter milhões de funções espalhadas com um nível de especificidade incrível que as pessoas que sobram de um lado não possam ser alocadas no outro, né? Então, a gente precisa repensar isso. Qual é o problema? O problema é que o nosso presidente é um neoliberal. E olha só a brincadeira que eu vou fazer com vocês aqui. Neoliberal eu chamo porque ele é um novo liberal. Ele virou liberal mais ou menos ali em 2018. Historicamente, o nosso presidente, ele sempre teve pautas corporativistas, né, ligadas ao funcionalismo público. O que acontece? Ele não está muito afim de abraçar a reforma administrativa, né? Então, a reforma administrativa, ela meio que foi deixada para o lado, assim como as privatizações foram meio que deixadas para o lado. Essa saída, né, de pessoas relevantes ali no Ministério da Economia, elas apontam nessa direção. E a própria reforma tributária, ela é uma reforma, do jeito que ela está sendo proposta, né, complicada, porque ela provoca essa realocação, né, dentro da economia da carga tributária. E por que agora começa a se falar assim, e se a gente pensasse na CPMF de novo? Porque aquela história, né? O meu marido aqui fala uma expressão que eu acho muito legal, que é assim, ó, se tem bico de pato, tem pena que nem pato, faz som de pato, é pato. Então, se tem cara de CPMF, jeito de CPMF, tributa como CPMF, pode chamar do nome que quiser, vai continuar sendo CPMF. A pergunta é, por que se fala hoje a CPMF e parece que algumas pessoas começaram a ficar mais, né, convencidas que esse é o caminho? Porque a CPMF, ela vem com uma capacidade arrecadatória incrível depois de um processo que nem esse de gasto público, que vai levar a nossa dívida pública a terminar esse ano a 95% do PIB, né, algo absurdo, e ela se espalha, né, todo mundo paga, né, então, não, por mais negativa que ela seja, e ela é péssima para a economia, né, ela não tem esse desgaste de realocação de carga dentro da sociedade. Então, se a gente fosse olhar as reformas como elas deviam ser feitas, né, a reforma administrativa e a reforma tributária, elas são caminhos necessários e que, no curto prazo, exigiriam da gente um sacrifício, mas que lá na frente, certamente, compensariam, né? Eu conto com as pessoas que ano passado eu fiz uma reforma gigantesca aqui na minha casa. Toda vez que eu entrava aqui na minha casa, eu pensava, meu Deus, quem mandou eu ter essa ideia maldita de fazer essa reforma? Era poeira, era coisa quebrada, era barulho, era incomodação dia após dia, né? Passado esse tempo, esse ano que a gente teve que ficar confinada nas nossas próprias casas, né?
eu olhava para meu marido e dizia assim, que casa boa que a gente tem, né? Que bom que a gente fez a reforma, né? A reforma, quando ela reorganiza, né, a casa, ela faz com que a gente viva melhor dentro dela, né? Por mais que seja complicado o processo de reformas. E as reformas, né, fazendo com que a casa fique melhor, quando chega momentos ruins, e a pandemia foi um momento ruim, que nos forçou a ficar dentro de casa, eu vivi muito melhor aqui dentro da minha. A gente vive períodos de crise muito melhor em economias que estão preparadas do que em economias em que as coisas são simplesmente arranjadas de qualquer jeito, né? E a gente precisa fazer essa arrumação da casa. O que está acontecendo agora? Agora a gente vai ter que escolher qual é o caminho que nós, enquanto sociedade, nós vamos ter. Já está na mira as eleições de 2022. Nas eleições de 2022, né, existe uma pretensão de reeleição. A ajuda emergencial dos R$600 reverteu a popularidade do presidente em regiões em que eram tipicamente redutos petistas. E esse abrir das torneiras, né, que já foi usado em outros momentos da nossa história econômica para conduzir presidentes à sua reeleição, ou aqueles que eram delegados, né, também trouxe a gente para o caos fiscal, para o problema da crise econômica, e assim por diante. A gente vive um momento muito relevante, né, em que se fala sobre o teto de gastos, que se fala sobre a rigidez e controle fiscal, e de um lado existe pessoas ali dizendo, olha, vamos fazer a coisa certa, por mais que isso não dê resultados de curtíssimo prazo. E do outro lado, tem gente com memórias de um passado que ficou lá atrás, de obras faraônicas, de gastos públicos, e que a gente sabe o final, né? Então, tomara que os caminhos que levem, né, a um processo de eleição também não sejam aqueles que nos levem para a beira de um abismo, tá bom? Então, tomara que, enquanto sociedade, nós sejamos resilientes quanto a essa crise, consigamos nos reinventar e que os governos tenham uma memória não tão curta para saber que péssimas escolhas têm um custo caro para toda a sociedade, tá bem? Então, eu agradeço a todos vocês que me assistiram aqui e foi, como sempre, um prazer participar. E lembrar, né, que a palavra imposto é imposto, por mais que a gente queira sempre ele ter o lado perverso, né? E eu acho que uma colocação também importante, essa transformação digital que estamos sofrendo, vamos muito para o serviço e de alguma forma o governo precisa de recursos. Agora, é óbvio que a reforma administrativa é muito importante, até porque nesse momento de crise, quem está pagando a conta é a iniciativa privada. Eu passo para você, então, para as suas considerações finais. Patrícia. Bom, eu termino aqui agradecendo enormemente essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui conversando com vocês. E eu espero que quando a Terra voltar a girar do jeito que a gente conhecia, né, eu seja convidada para uma reunião presencial, porque além de poder conversar com vocês, eu vou poder comer a boa comida caxiense, tá bem? Um grande abraço a todos. Eu que agradeço, então, Patrícia, e lembrar aos nossos associados que essas reuniões de almoço estão gravadas e estão disponíveis em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima segunda-feira.